O protagonista descobriu por acaso que desde que ele terminou um relacionamento, sua amiga de infância sempre esteve ao seu lado. A vida dele só não desmoronou graças à presença de Cha Yue, que trouxe cor aos seus dias e o impediu de afundar na tristeza. Esses momentos felizes fizeram com que ele lembrasse de algo que aconteceu há 6 anos. De repente, ele percebeu que Cha Yue tinha sido a primeira garota por quem ele se apaixonou, mas ele sempre manteve esse sentimento escondido. Cha Yue, por sua vez, gostou dele durante todos esses 6 anos, e quando ele voltou a ficar solteiro, ela finalmente sentiu que já não precisava mais se conter. Antes disso, Cha Yue apareceu cedo na casa do protagonista. Ela ficou surpresa ao perceber que ele estava abatido. Xiaoling explicou: "Meu irmão saiu ontem para um encontro com a irmã Shi Yuan, mas voltou desse jeito. Parece que a irmã Shi Yuan terminou com ele." Cha Yue ficou pensativa. Enquanto isso, Dejing recebeu uma mensagem do protagonista: "Terminei com a Shi Yuan. Como devo encarar ela amanhã?" Dejing ficou chocado. Ele não imaginava que a situação entre os dois tinha piorado daquele jeito e começou a se perguntar o que havia acontecido entre eles. Na escola, Shi Yuan, que sempre foi exemplar, faltou sem explicação, deixando o professor desconfiado. Nesse momento, o protagonista saiu correndo da sala, alegando que precisava ir ao banheiro. "Mas quem encontrou Shi Yuan primeiro foi Cha Yue. Você veio para a escola, então por que está escondida aqui? O que aconteceu entre você e os Ji Yuan?" Shi Yuan parecia muito abatida. Ela não escondeu. "Ontem nós saímos para um encontro. Ele até pediu dispensa só para me ver, comprou suco para mim e disse que queria ser um namorado perfeito. Mas tudo isso me deixou insegura. Eu queria entender qual era exatamente a nossa relação. E quando perguntei, ele pareceu já saber o que eu iria dizer. Você está preocupada com o que aconteceu ontem? Sobre aquilo que a Cha Yue falou? Eu já resolvi isso. Não vou te fazer se sentir insegura. Se precisar, vou manter distância dela e não vou mais encontrá-la a sós. Expliquei tudo para ela ontem. Ela me entende muito bem. Mas eu não sou bonita. Por dentro sou sombria. Quero monopolizar a pessoa que amo. Quero que ele seja gentil só comigo. Não quero que ele tenha qualquer contato próximo com outras garotas. Quero que ele nunca mais veja a Cha Yue." Percebi que eu já estava tão tomada por sentimentos feios. Tive medo de continuar ao lado dele. Medo de que ele percebesse tudo isso. Tive medo de decepcioná-lo. Por isso, eu terminei. Enquanto isso, o protagonista ainda procurava Shi Yuan. Lembrava do dia anterior sem entender nada. Por que ela terminou comigo assim? O que eu fiz de errado? Será que ela já não gostava mais de mim? Mas era tarde demais. Ele já havia sido rejeitado. Depois de algum tempo, Shi Yuan e Cha Yue voltaram juntas para a sala. Antes de sair, Cha Yue disse: "Você me chamou de sua rival amorosa, mas não sou. O Ji Yuan me disse que não podia corresponder aos meus sentimentos." Shi Yuan ficou surpresa. "Mesmo assim você falou com ele? Não se sente constrangida?" Cha Yue foi embora, e logo depois o protagonista encontrou Shi Yuan. Aliviado por vê-la na escola, ele disse: "Mesmo não sendo mais seu namorado, eu ainda fico te seguindo assim. Me desculpa." Shi Yuan respondeu rápido: "Eu que deveria pedir desculpas. Ontem eu falei muita besteira. Eu não estava bem." O professor apareceu e interrompeu a conversa, mandando os dois voltarem para a aula. Enquanto isso, Dejing mandou mensagem a Shi Yuan perguntando se ela realmente tinha terminado. Quando ela respondeu que não, ele ficou totalmente confuso. Cha Yue também lembrou do que tinha ouvido antes. O protagonista havia dito que estava namorando Shi Yuan, por isso não podia aceitar os sentimentos dela. Dias depois, o festival cultural da escola estava chegando. A turma do protagonista escolheu o tema Café-Restaurante. Shi Yuan viu o protagonista e correu até ele como uma namorada carinhosa, até mais do que antes. O protagonista ficou perdido. "Mas nós terminamos, não terminamos? Por que ela está agindo como se nada tivesse acontecido? Será que ela só quer manter amizade por sermos colegas?" Cha Yue o chamou de bobo e ele relaxou um pouco. Depois, ela o provocou dizendo que queria jogar em dupla com ele e que seria bem doce, mas garantiu: "Não vou usar isso como desculpa para te fazer namorar comigo. Tudo que eu disse antes era sincero. Se você quiser, você não precisa namorar comigo." O protagonista ficou ainda mais confuso. Enquanto isso, Dejing conversou com Shi Yuan. "O Ji Yuan com certeza acha que você terminou com ele." Shi Yuan ficou chocada. "Então foi por isso que ele agiu daquele jeito. Preciso encontrá-lo e explicar tudo. Eu nunca quis terminar." Dejing respondeu: "Resolver o mal-entendido é fácil. O problema é a insegurança no seu coração. Você quer um tipo de garantia para se sentir segura." Shi Yuan concordou. Dejing continuou: "Sabe aquela lenda do festival? Dizem que se 2 pessoas se beijarem na última noite do festival, elas se casam em 3 anos, mesmo que os pais não aprovem ou mesmo que sejam rivais. Por isso chamam de maldição. Essa é a sua chance." Shi Yuan ficou empolgada. "Decidido! Vou me declarar para ele durante o festival." Cha Yue ouviu toda a conversa e apareceu. "Dejing, de que lado você está?" Ele respondeu: "Sou só um observador. Quero ajudar Shi Yuan a se sentir segura. E como eles tecnicamente terminaram, isso também é uma chance para você." Cha Yue retrucou dizendo que não era ingênua como eles. Na reunião de classe, Shi Yuan propositalmente pediu para ficar em um grupo diferente do protagonista, para criar distância até o festival. Dejing ajudou dizendo: "Acho que ela se arrependeu de terminar com você. Ela ficou te observando o tempo todo." O protagonista negou, mas no fundo criou expectativa. Durante outra reunião surgiu um boato. Shi Yuan quer se declarar para o Dejing durante o festival. Os garotos começaram a comentar o quanto Dejing era melhor que o protagonista. Em casa, ele pensou: "Será que ela terminou comigo porque o Dejing é muito melhor?" No dia seguinte, Cha Yue correu até ele e ele pensou besteira: "Eu ainda não estou pronto." Mas ela só disse que o professor tinha convidado a turma para comer churrasco coreano. No caminho, ele voltou a pensar nas palavras da Cha Yue, algumas que ainda ecoavam na mente dele. Ele decidiu voltar para entregar uma mensagem especial para ela, mas ao chegar no shopping, achou que seria inútil porque ela já tinha ido comer. Para sua surpresa, ele a encontrou ali mesmo. Logo em seguida, Dejing e Shi Yuan também apareceram, criando um clima constrangedor. Quando foram embora, o protagonista desabafou com Cha Yue. "As meninas estão dizendo que a Shi Yuan gosta do Dejing. Talvez seja verdade." Cha Yue ficou irritada. "E daí se ela gostar? Vocês não terminaram? Você ainda não superou ela? Se não gosta de mim, então vamos embora." Ao ver a expressão envergonhada dele, Cha Yue
Yue entendeu tudo. Ela o levou para casa e até fechou as cortinas. No banheiro, em meio ao clima íntimo, ela comentou sobre o passado. 6 anos atrás, quando estávamos juntos, foi tão bom. Ele se emocionou e finalmente percebeu. Sha Yue, você foi a primeira garota que eu gostei. Você é meu verdadeiro sentimento. Mas isso só pode acontecer se estivermos namorando e se os dois quiserem. Pode me chamar de covarde. Sha Ye sorriu. Ela já esperava essa resposta e não queria se aproveitar dele, já que ele havia terminado recentemente. Mas agora que ele estava solteiro, eles finalmente poderiam namorar.